Bom dia, tudo bem? Graça e paz. Deus abençoe você. Deixa eu recorrer meu suporte técnico aqui, minha esposa. Pegar minha Bíblia, né? Suporte técnico. Bom dia, queridos. Deus abençoe você, abençoe sua vida muito e derrame graça sobre você. Pessoal da Sonzeira, dá para virar um retorninho para nós aqui? Dá aqui, Cris? Irmãos, sejam muito bem-vindos à nossa aula número 2, aqui no nosso curso sobre o Evangelho na era digital, o Evangelho nas mídias sociais. Eu já vou variando o nome dessa revista, mas tudo faz referência ao mesmo ponto. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante. O nome da nossa lição de hoje é Misticismo sem Escritura. A gente vai falar sobre como esse tipo de evangelho que é produzido no mundo das mídias, no mundo da internet, acabou nos levando para um conceito de misticismo ou de experiência religiosa muito desvinculado da palavra de Deus. E a gente vai conversar um pouquinho sobre como isso é perigoso, como isso pode influenciar negativamente a igreja, como isso pode impactar a igreja de uma maneira negativa, e vai ser o nosso bate-papo, ok? Se você está com a sua revista, você pode me acompanhar por ela, vai ser muito útil para você. Ou se não, você vai acompanhar aqui na tela também, que vai te ajudar bastante, ok? Todos esses slides a gente vai disponibilizar para você. Como a nossa sala é muito grande, a gente ainda não conseguiu fechar todo o grupo do WhatsApp da sala. Provavelmente tem muita gente que não está no grupo ainda. Eu vou tentar agilizar isso. Promessa para você, esse grupo não vai ter bom dia, nem boa noite, nem muita mensagem na sua vida, tá bom? Exclusivamente para a gente compartilhar conteúdo sobre a aula. Quando acabar o curso, no mesmo dia a gente desfaz, acabou, menos um grupo na sua vida. Você não vai precisar ficar tímido de sair, nem nada disso, não. A gente acaba com essa sofrência, porque eu sei que grupo a gente já tem demais, não é? Então, para facilitar, a minha intenção é até postar um link de convite para você e lançar lá no informativo, ver se faço isso hoje à tarde. Então, quem estiver fora, vai aparecer lá. Se você faz parte da classe Evangelho nas mídias sociais, clica aqui. Quando você clica, ele te joga para dentro do grupo e você passa a fazer parte dele. Só para isso, ok, irmãos? Tirou esse papel, essa função do grupo, o grupo acabado, sem problema, sem estresse, menos um grupo na sua vida. Combinados? Então tá bom. Vou pedir também mais a turma do suporte aí, se puder trazer uma aguinha para mim. Vai me ajudar muito para eu não secar aqui. Vamos lá, vamos começar então, vamos discutir sobre isso, vamos refletir sobre o misticismo sem escritura. E para a gente se preparar para esse momento, vamos falar com o Senhor no início dessa aula, pedir a graça dele sobre nós em nome de Jesus. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, que alegria estarmos aqui na tua casa, que bom ver tantos membros aqui, tanta gente se chegando ao Senhor para conhecer mais de ti, para estudar a tua palavra, para juntos, ó Deus, avançarmos no conhecimento do Senhor. Isso alegra profundamente o nosso coração, ver uma IBD tão presente, tão cheia, tão alegre. Isso é motivo de louvor, de júbilo na tua presença. E pedimos, ó Deus, que agora que nós vamos conversar sobre esse assunto tão sério, tão importante, pedimos que o Senhor possa trazer clareza à nossa mente, nos dar instrução, entendimento, para que assuntos como esse possam ser desafiadores, esclarecedores, edificantes para o nosso coração e para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos lá. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, já nesse próximo slide, é para falar um pouquinho com você sobre o desafio que a gente vive. Qual que é o grande problema que a gente vem enfrentando no mundo nas últimas décadas? O grande desafio que a gente vem enfrentando, e as mídias sociais, a internet, as redes sociais, de um modo geral, cooperam significativamente para isso, é que nós estamos passando por um processo, pode colocar para mim? De que na pós-modernidade, nós percebemos que a cultura assumiu um traço de individualização que se estende a todas as áreas da vida. O que a gente quer dizer com isso? De que tudo que é produzido, de que tudo que é realizado dentro do contexto da pós-modernidade tem o seu foco no indivíduo, tem o seu foco na experiência individual. Eu tenho convicção de que você já percebeu isso, por exemplo, sobre as nossas propagandas. Você já percebeu como todas as propagandas de TV,
de internet, que veiculam aí, por exemplo, no seu Instagram, no seu Facebook, na sua televisão, nos canais abertos ou em TV fechada, não importa. Você percebeu como todas essas propagandas te ofertam produtos, te ofertam experiências, que são experiências tipicamente individualizadas. Obrigado, querido. Tipicamente individualizadas. Agora, e eu brinquei disso logo na aula de abertura, não importa o que você está comprando, não importa que tipo de bem você está consumindo, importa que esse bem seja mais do que adquirir um material, seja mais do que adquirir um produto. Você precisa adquirir uma experiência de caráter individual. Isso é notório em todas as propagandas, em praticamente tudo que a gente consome de produto nesse mundo. Eu coloco aqui nesse próximo slide, pode passar para mim, de que o nosso problema, então, é perceber exatamente isso. Esse foco em indivíduos que se tornaram, de alguma maneira, a unidade de medida no mundo contemporâneo. É como se o mundo contemporâneo estivesse sempre preocupado com o seguinte: como é que eu posso dar para esse indivíduo a experiência mais extraordinária possível? Como é que eu posso fazer isso para ele? Gente, é impressionante como é que isso se tornou algo que invade praticamente todas as esferas da vida. Se você vai, sei lá, na esfera educacional, vamos puxar para um ambiente totalmente diferente, eu nem coloquei isso aqui no slide. Você vai para uma esfera educacional, por exemplo, você já vê propagandas de cursinho pré-vestibular, de faculdades privadas, falando que você vai estudar lá como? Com uma experiência individual. É a sua experiência, é o investimento no seu futuro, é aquilo que você pode fazer, é a coisa mais interessante que você pode fazer, são as formas de pagamento que só aquela empresa tem para dar para você, aluno, conseguir estudar naquele lugar. E é sempre algo tentando te envolver a partir de uma perspectiva individual, uma individualização da experiência. Esse é o cenário. A gente não está nem criticando se isso é ainda o certo ou o errado, mas esse é o cenário que a gente vive, de uma individualização muito grande. Pensa nisso, por exemplo, na esfera da política. Sem dúvida nenhuma, hoje, nós vivemos algo tão novo na esfera da política, ao ponto de hoje nós termos um fenômeno que está sendo assim, esse fenômeno está sendo discutido por muita gente no cenário público, que é tentar entender por que nos últimos anos nós passamos a ser fãs de políticos. Ninguém consegue explicar isso. É um negócio intrigante. Políticos têm milhares de seguidores no Instagram. É um fenômeno extraordinário, um negócio que você fala, como que explica isso? Porque até um tempo atrás, a gente odiava político. Tá? Lógico, estou generalizando, entendo o que eu estou dizendo. A nossa postura, de um modo geral, era: não, político e tal, a gente não gosta de político, política é isso, política é aquilo outro, e tal. A gente tinha uns jargões do tipo, futebol e política, ninguém discute, e tal. E hoje é o que mais a gente faz. Acho que o futebol ficou até menor. Não é interessante? Não é intrigante? Não é intrigante você entrar no Instagram e descobrir que uma conta de um deputado federal tem milhares de seguidores. E o deputado federal é um influencer digital agora. Ele lança curso sobre um determinado espectro político. É intrigante isso. De alguma maneira, o que está acontecendo com a nossa cultura... Entenda, não estou dizendo, isso é errado, a pior coisa que está acontecendo. Não. Nós só estamos olhando para o tamanho do problemão que nós estamos vivendo. Naturezas individualizadas de experiências. O meu político preferido. O político do qual eu sou fã. O mercado que está o tempo inteiro tentando produzir um produto individualizado, uma experiência única para você. Você tem que ter uma experiência única. Você tem que sair daqui satisfeito. Não é? Quem aqui já tentou vender algum produto? Quem aqui mexe com comércio? Você sabe que, de alguma maneira, esse é o sentimento que você precisa começar a pensar no seu marketing agora, não é? Você vai pensar na sua loja, no seu produto, você fala, como é que eu preciso oferecer um pacote que o meu indivíduo aqui fica totalmente satisfeito? E a gente começa a linkar um pacote no outro, não é? Sei lá, você vem cá, você corta o cabelo comigo, ou você compra um produto comigo, aí desse produto você ganha tal coisa, que você ganha tal coisa, que você ganha tal coisa, que você ganha um benefício tal. Olha tanta coisa que você tem se você vier aqui.
Esse dia foi muito engraçado porque, de repente, eu abri meu WhatsApp e descobri que eu estava num grupo criado pelo meu cabeleireiro. Eu falei, o que é isso? E estava lá. E aí ele postou uma mensagem, colocou umas 200 e tantas pessoas lá dentro e colocou, meus clientes, criei esse grupo para a gente poder interagir mais, para a gente poder conversar mais e trazer o máximo de informações para vocês sobre nossos horários, sobre feriados, sobre quando estaremos abertos, para facilitar você marcar seu horário do corte de cabelo. Eu falei, que palhaçada. Eu já tenho tanto grupo na minha vida, agora eu tenho que fazer parte do grupo de que quem corta cabelo é o mesmo cara que eu. Eu lá quero saber um negócio desse. Só quero cortar meu cabelo mais ou menos de uma vez por mês. Estou até precisando voltar lá. Mas olha que coisa engraçada. Isso aconteceu. Real. É óbvio que eu saí do grupo minutos depois e falei, muito grato, mas passo. Agradecido. Falei, pulei fora do grupo. Não dá. Grupo de cabeleireiro é demais. Não rola, não. Mas essa preocupação da cultura de individualizar a experiência. Você não pode nem sequer ir no cabeleireiro sem fazer parte de uma comunidade que corta cabelo com aquele cara. Não é? Olha essas coisas interessantes. Aí você vai para a internet, por exemplo, e aí você descobre que tem um cara em determinado lugar, esse é bem famoso na internet, que ele serve uma carne, que é um bife que ele escolhe, e ele assa esse bife de uma determinada maneira, corta ele de uma determinada maneira, joga o sal de uma determinada maneira. Já viu esse cara? E agora eu não quero mais comer qualquer carne, eu quero comer uma carne com este indivíduo, porque ele fornece para mim uma experiência de jogar o sal como ninguém no mundo jamais joga. E aí você fala, que coisa, se você não conhece isso, procure para você saber, só para você dar umas gargalhadas divertidas sobre esse indivíduo jogando sal na sua cara. Você sabe como é que você é individualizado? Alguém me disse, ou eu li em algum lugar, de que, por exemplo, comer uma carne no restaurante dele, com ele servindo, é uma coisa absurdamente cara. É um valor, assim, descomunal, uma coisa que você não faz sentido você pagar por um bife, por um steak. Enorme, um valor absurdo. Mas por quê? Porque na cultura formou-se essa ideia de que não é mais só comer uma carne. Eu preciso ter uma experiência de comer uma carne. E a experiência é mais importante do que qualquer coisa. Não é à toa que o conceito de gourmet na nossa cultura, ele se tornou algo para tudo que você faz agora. No início, gourmet era alguma coisa que a gente via relacionada a alguma coisa de comida, por exemplo, não era? Tipo assim, docinho de aniversário. Tem o bom e velho brigadeiro enroladinho na mão da vovó, passado ali no granulado normal. Agora, você tem o gourmet. Legal, maravilha, bacana, faz sentido até. Só que agora você tem qualquer experiência foi gourmetizada. Qualquer uma, não interessa. Você pode ir no cinema, mas você pode ir num cinema gourmetizado. Você entendeu? Você tem um IMAX, por exemplo, que é uma experiência diferente. Que é uma experiência outra. Você tem o ônibus tal, mas você tem um ônibus com isso. Você tem o tal coisa que você comprou, mas você tem com isso, isso, isso e aquilo outro. E sempre esse ímpeto de entender que agora na cultura eu preciso agradar o indivíduo. Gente, já deu para você perceber que esse nível de individualização na cultura, ele vai gerar problemas muito grandes. Vai gerar. Porque, querendo ou não, a nossa cultura vai criando um ambiente em que o indivíduo precisa sempre ser agradado. Sempre. Você sempre precisa estar feliz. Você sempre precisa estar bem. Você sempre precisa estar conectado. Você precisa se sentir em um ambiente que te acolhe. Não interessa onde seja. Então isso começa, de alguma maneira, a se enraizar e se ramificar para as esferas da vida. E agora eu começo a ter uma série de pessoas que, numa cultura da individualização, estão individualmente insatisfeitas. Porque se aquilo que eu estou consumindo não olha para mim como alguém cujo foco deveria estar em cima, então eu já não sei se eu gosto mais desse local. Eu já não sei se eu quero essa experiência. Eu não sei se eu gosto desse trabalho, porque esse trabalho não se preocupa comigo. Eu não sei se eu me dou bem nesse trabalho, porque o meu patrão não me trata como eu queria que ele me tratasse. O ambiente de trabalho não me fornece a experiência que eu queria. Agora, o mais intrigante disso tudo, e aparece aqui no meu próximo slide, é que diante disso tudo,
desse foco no sujeito, a gente começa a viver um senso de autorrealização complexo. Olha só essa frase é do autor da nossa lição, que é um irmão chamado Pedro Dutti, pastor de Goiânia. Ele diz o seguinte, eu tirei da nossa revistinha. Apesar de ser vendida como conquista da vida contemporânea, tal existência, voltada apenas à autorrealização, gera solidão e desenraizamento dos indivíduos isolados em meio à multidão. O que ele está propondo aqui? Eu sei que é meio filosófica essa expressão dele, mas ela é mais simples do que a gente talvez possa perceber na primeira leitura. O que ele está dizendo é, em um mundo em que eu começo a focar só o indivíduo, essa realização de vida, então, que é produzida, ela acaba gerando o quê? Solidão. Ela acaba gerando um senso de que eu não tenho raízes mais. Porque a experiência é sempre minha. Ela não tem mais um caráter coletivo. É sempre a minha experiência, a minha realização. Percebe? Eu gosto muito de mencionar coisas do tipo. Vamos pegar uma rede social em específico, que é uma rede social muito legal, ela tem várias vantagens, a gente tem ela aqui na igreja, que é o Instagram, por exemplo. O Instagram, basicamente, ele surge como uma ideia da gente postar as nossas fotos lá. E olha só que interessante, acontece um fenômeno. Quase nenhum de nós hoje tem mais álbuns de fotos de família em casa. E se temos, frequentemente esses álbuns são álbuns antigos, de uma outra era, de uma outra mentalidade que a gente ainda preservou. É incomum você encontrar pessoas que ainda hoje, é exceção, cultivam álbuns de família. E é interessante porque até o conceito muda. O álbum de família era um álbum da família. O Instagram é um álbum individual. É o álbum da minha experiência, não da experiência da minha família. Ah, mãe, pai, acho legal você ter o seu Instagram, porque o meu é meu. E eu não vou ficar postando foto sua lá, não. Só no dia do seu aniversário. Aí eu posto uma foto e falo, mamãe minha linda. A gente põe umas coisas bonitinhas assim, né? A mais linda de todas. E aí a gente vai escreve um textinho. É assim mesmo, a gente põe mesmo. Nada contra. Mas eu estou te dizendo, então essa aula é sobre voltarmos a termos álbuns de família? Não tem nada disso. Só estou te mostrando que esse fenômeno ele vai nos afetando em todas as áreas. Agora eu já não quero mais. Engraçado, por exemplo, a gente não faz um Instagram para a família, não é? Tipo, aqui em casa ninguém vai ter Instagram, vamos ter um só. Ninguém vai ter separado, não. Vamos ter um só chamado Família Lima Cota, no meu caso. E vamos postar as fotos de todo mundo. Não. Provavelmente meus meninos que ainda são crianças vão atingir a adolescência e vão falar assim, agora que eu tenho meu celularzinho, eu quero o meu Insta. Com as minhas fotos, com os meus friends. Eu quero a minha experiência, eu não quero a sua. A sua não basta para mim. Percebe? Está na nossa mente. Agora, o mais conflitante disso, que é o que o Pedro coloca, é que esse foco no sujeito, essa ideia de você vender uma vida que vai te realizar, que vai te satisfazer de alguma maneira, te tira suas raízes, te desconecta. E no final das contas vai acabar gerando um senso de solidão. Como eu mostrei para vocês na aula inicial, os efeitos de solidão, de sentimentos de melancolia e de depressão na cultura mais envolvida ou mais hiperconectada é enorme. É enorme. Porque é uma experiência tão individual que, ao mesmo tempo, eu me torno promoter de mim mesmo. Promoter de mim mesmo. Há um filósofo coreano que ele fala que um dos grandes conflitos que tem gerado na nossa cultura, ele chama Shu Han, é o fato de que nós nos tornamos promoters e produtos. Porque nós promovemos a nós mesmos. Nós somos o grande commodity, o grande produto que a gente está tentando vender. São as nossas próprias experiências. Você pode pensar, mas eu não estou tentando vender nada. Claro que está. Porque todas as vezes que a gente se posta, que a gente se coloca, que a gente se projeta para o outro e espera do outro um retorno de validação, de alguma maneira, a gente está tentando se promover. Agora, quando isso toma uma proporção enorme em nós, tudo isso começa a ficar muito perigoso. Muito perigoso. Então é errado a gente fazer um evento legal e tirar uma foto? Claro que não, isso faz parte. Isso é um elemento natural. Na nossa própria Constituição, a gente gosta de compartilhar as coisas com as pessoas, a gente gosta de partilhar isso com elas. Mas no exato momento em que eu começo a perceber que eu já passei essa linha,
em que agora eu não quero apenas postar algo, não quero apenas compartilhar algo, agora eu espero um retorno, eu espero uma validação do outro, e se o outro não validar, eu me sinto mal, eu não me sinto bem. Se o outro não curte, não comenta, não interage, isso me faz mal. É porque eu não fui visto, é porque eu não fui reconhecido. Numa sociedade de espetáculos, quem não é visto não existe. É por isso que muitos dos nossos meninos a turminha mais nova, tem vivido isso com um peso gigantesco. E por que conversar por que conversar sobre isso com adultos, com jovens, numa sala como essa? Porque isso é uma coisa intergeracional, gente. Muitos aqui são pais, e a gente vai precisar lidar e aprender a lidar com isso. E sabe qual é o grande ponto? Eu tenho estudado muito sobre isso, e a conclusão que eu tenho chegado é, meu Deus, de fato a gente não tem muita instrução sobre como lidar com isso. A gente vai agindo, e até acreditamos em certa medida que existe uma certa neutralidade nessas coisas, quando não tem. Quando não tem. Percebe? Mas vamos avançar, porque para mim o grande problema está aqui, ó. Esse próximo ponto que eu vou colocar é quando esse senso de individualização alcança o ambiente da fé. E isso aqui, infelizmente, já tem sido caminho sem volta no Brasil e no mundo. Porque também a igreja, em muitos lugares, se adaptou a essa tendência cultural, dando ênfase na experiência do indivíduo, em uma espécie de fervor espiritual destituído da palavra. Vamos entender aquilo ali? Fervor espiritual com a palavra é totalmente desejável. Totalmente desejável. Inclusive, esse será um dos tópicos da mensagem de hoje à noite que eu vou trazer à igreja. A presença de fervor espiritual firmado na palavra, desejável. Precisa ser o foco nosso. Precisamos amar a Deus. No zelo, não devemos ser remissos. Precisamos ser zelosos, fervorosos de espírito, mas firmados na palavra. Firmados na palavra. Porque se eu tenho zelo ou fervor espiritual sem a palavra, o que acontece? Eu caio naquilo que é o título dessa lição. Um misticismo sem a escritura. Numa experiência individualizada sem escritura. E sem dúvida nenhuma, esse tem sido um dos grandes dilemas para a nossa vida como igreja. Porque também dentro da igreja, tomados e embebidos por esse ambiente cultural de individualização, o que acontece com a gente? A gente não consegue virar a chavinha. Se eu passo de segunda a sábado vivendo num mundo em que tudo que eu vou comprar, experimentar, vivenciar é individualizado, o que acontece no domingo? Eu não viro a chave. Eu piso na porta da igreja e penso, aqui eu também preciso de uma experiência individualizada. Aqui também eu preciso de um serviço gourmet. Precisa gourmetizar a igreja. Precisa gourmetizar a relação pastoral. Precisa gourmetizar a integração. Precisa gourmetizar o culto. E aí agora eu já começo a olhar para todo o serviço prestado pela igreja nessa perspectiva do indivíduo que está acostumado a consumir produtos muito particulares, preparados só para ele. E ele olha e fala, essa igreja não se adequa muito aos meus sabores. Eu preciso de uma experiência melhor do que essa aqui. Isso me incomoda. Por que não está atendendo as minhas necessidades? Por que eu não sou atendido? E corre-se um risco gigantesco de nós nos tornarmos consumistas religiosos e não parte de uma família, de um corpo. Gente, isso é muito difícil, porque nós vivemos num mundo tão embebidos e muitas das vezes não criticamos o ambiente cultural em que a gente vive, que a gente chega no domingo com a mesma chavinha ligada. Eu chego no domingo com a chavinha ligada pensando, a igreja também existe como um CNPJ que precisa produzir para mim uma experiência tal que seja individualizada. E eu só vou comprar essa experiência se ela atender a essa expectativa. No exato momento que eu penso isso, eu já não sou corpo mais. Aí eu já não entendo que a igreja é sobre aquilo que eu faço também. E agora eu começo a consumir o produto que outros fazem. Isso começa a gerar problemas. Você começa a ter problemas dentro de uma igreja da seguinte maneira. Sei lá, vou criar um exemplo qualquer aqui. Alguém estaciona um carro em determinado lugar. E alguma coisa acontece ali com o carro que te desagrada. Nada muito sério, mas te desagrada.
Agora eu preciso saber para quem que eu vou pedir prestação de conta. Quem que é o diácono que eu vou puxar a orelha? Quem que é o irmão que devia estar cuidando do meu carro e não cuidou? É uma experiência, não é? Eu vim aqui consumir um produto religioso. Então eu quero meu carro bem guardado. Eu quero meu filho bem cuidado. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Esse é o sentimento do ambiente cultural que a gente vive. Experiências individualizadas. E se eu não me agrado, o que eu faço? Eu não concordo com essa igreja. Essa igreja é uma palhaçada. Eu nunca mais volto aqui. Olha que coisa estranha. Quando, na verdade, o senso do evangelho para nós não é de viver a religião, não é de viver a fé cristã como uma experiência individualizada, mas como uma experiência comunitária, corporificada, em que eu faço parte dessa estrutura. A questão não é o que a igreja faz para mim, a questão é como eu, sendo igreja, vivo nessa igreja e coopero para a edificação do corpo de Cristo. É outra mentalidade. Então eu vejo um problema com essa mentalidade bíblica e olho para esse problema pensando, como eu, que faço parte desse corpo, posso me engajar com o corpo para resolver os problemas da comunidade. É outra lógica. É outra lógica. No ambiente de uma sociedade de consumo de experiências individualizadas, o indivíduo entra e diz, eu não gostei, não me atenderam bem, não me recepcionaram bem, não fui acolhido bem. Brigaram, chamaram a atenção do meu menino. Mas seu menino estava botando fogo, mas brigaram com ele, não devia. É o meu menino. E eu não trato meu menino, você não quer que ninguém trate no mundo. Experiências individualizadas que geram problemas no ambiente da comunidade. Gente, como a gente tem assistido isso? Vamos tratar então sobre o centro do problema? Esse é o ponto 1 que a gente vai tratar. Tá? Qual que é o centro desse misticismo sem escritura? Vamos lá. Tem uma frase de um autor muito interessante chamado Kevin Van Hooser. E o Kevin Van Hooser é, sem dúvida nenhuma, um dos teólogos mais importantes no mundo contemporâneo. Kevin Van Hooser é um tipo de teólogo que, se você achar esse nome aí na capa de algum livro, a minha recomendação para você é compre. Ok? Não interessa qual dos livros dele. Pode comprar, porque o Van Hooser é um teólogo muito importante, é um teólogo contemporâneo, ele é muito novo. Van Hooser deve ter menos de 60 anos, e é um teólogo muito produtivo, produz muito, escreve muito, produz muitos vídeos. É um grande professor de teologia, ele não pastoreia, mas ele é muito conectado com a vida da igreja, se preocupa demais com a vida da igreja enquanto teólogo. É um teólogo que, vamos dizer assim, não é um teólogo apenas de gabinete, de escritório, ele mesmo tem essa visão de que não deveria ser assim. E é um teólogo que tem alertado a igreja do Senhor Jesus ao redor do mundo para algumas questões muito importantes. E aqui ele fala algo intrigante. Ele diz assim, o pecado, nessa sociedade que a gente vive hoje, transformou-se em doença, mania, defeito pessoal, ou, na pior das hipóteses, uma prática celebrada culturalmente. Gente, isso que ele está falando é muito chocante. O Van Hooser está dizendo para nós que o grande problema, e está aí na sua revista essa citação, tá? É fácil você achar, guardar, está aí. Inclusive, a referenciazinha lá embaixo. O que o Van Hooser está dizendo para nós é que o cerne, o coração do problema que a gente está vivendo é porque a nossa sociedade, ela extirpou, ela abandonou, ela eliminou o conceito de pecado. E quando eu elimino o conceito de pecado, o que eu preciso fazer? Entenda, para você eliminar um conceito, você não precisa falar mal do conceito, você só precisa trocá-lo por outra coisa. Ok? Especialmente isso acontece no campo até da própria linguagem. No exato momento em que eu passo a chamar um pecado de uma mania, de um defeito, de um temperamento, o que acontece com o pecado? Ele deixa de existir. Ele vai deixando de existir. Isso vai se sedimentando ao longo do tempo dentro de uma sociedade, e essa sociedade vai se esquecendo de chamar aquilo ali de pecado. E agora eu começo a chamar isso de outros nomes. É muito comum, por exemplo, você conversar com pessoas que escondem determinados pecados atrás de personalidade. Esse é o clássico. Esse é o clássico. A pessoa é grosseira, não tem um pingo de longanimidade, não sabe temperar as palavras, não tem domínio próprio, e alguém questiona essa pessoa dizendo, cara, você é muito ríspido. Irmã, você é muito ríspido, você não pode tratar as pessoas assim, isso é minha personalidade.
Eu sou sanguíneo. Eu sou assim mesmo. Minha família, todo mundo fala alto. A gente conversa é assim, isso é o nosso normal. Não é não, irmão. Isso é pecado mesmo. É porque você é grosso. É porque o Espírito Santo precisa trabalhar essa área na sua vida. Mas quando eu chamo isso de personalidade, vai bem. Vai bem. Um sujeito desenvolve um vício de natureza pecaminosa. Isso é estrutural. É porque meu pai fazia isso. Não interessa se o seu pai fazia isso. Possivelmente o fato de seu pai fazer isso te influenciou mesmo, em alguma medida. Mas isso não isenta o fato de que você é o sujeito da sua ação. E por ela você é responsável. O meio pode ter algum impacto sobre mim. Uma influência familiar pode ter algum impacto sobre mim. O que os meus pais faziam pode ter algum impacto sobre mim, claro, sem dúvida nenhuma. Nós somos seres que vivem em ambientes circunstanciais e as circunstâncias nos influenciam, as nossas relações, relação com os pais, com os avós, com os tios, o ambiente, a ambiência onde a gente vive, molda o nosso vocabulário, nosso gestuário, nossa forma de vestir, obviamente. Mas o sujeito da ação sempre é você. E cabe a você e a mim discernir o que eu devo ou o que eu não devo fazer. Mas a gente começa a chamar de mania, a gente começa a chamar de defeito. E no pior das hipóteses, diz o Van Hooser, a gente começa a celebrar isso na cultura. Porque lembra, gente, nós estamos vivendo numa espécie de relação de ambiguidade nesse mundo. Porque a gente ama o Senhor, a gente participa do reino de Deus, a gente sabe que Deus governa sobre todas as coisas, mas a gente vive num mundo que jaz o maligno. Então existe uma relação de conflito aqui, não existe? Você sabe disso. Você vai para o seu ambiente de trabalho, para o seu ambiente de escola, de faculdade. O que você encontra lá? Você encontra vários vislumbres da graça de Deus, não encontra? Mesmo entre pessoas que não servem Jesus. Você encontra gente boa, gente honesta, gente trabalhadora, gente talentosa. Tudo isso é fruto da graça comum de Deus. Maravilha. A gente celebra isso. Só que não tem só isso lá, tem? Tem problema, tem intriga, tem maledicência, tem maldade, tem corrupção, tem tratativas corruptas, maldosas. Por quê? Porque a gente vive nessa tensão. A tensão de habitar o reino de Deus, de estar na presença de Deus, de ter Deus no nosso coração, mas habitar ao mesmo tempo num mundo que jaz o maligno. Que não ama a Deus, que rejeita a Deus, que ignora a Deus, que critica a Deus. Então, por mais que você consiga ter tantos vislumbres da graça de Deus no seu ambiente de convívio social, você sabe que ele não é um ambiente neutro. Até na igreja? Até na igreja. Embora a igreja seja completamente distinto do mundo, porque ele é o lugar da adoração ao Senhor, em que Cristo é celebrado, em que Cristo é centralizado, ainda assim, pela própria natureza não perfeita da igreja, a gente convive com aquilo que é santo e com aquilo que é profano. Você convive, está aqui, acontece no nosso meio, dentro de nós mesmos, inclusive. A gente ama a Deus, mas a gente faz uns negócios errados aí que nem parece que a gente ama a Deus. A gente vive nessa tensão. Irmãos, talvez uma das coisas mais trágicas para a nossa cultura seja exatamente isso. A gente vive hoje um movimento terapêutico na nossa cultura muito grande. O que eu estou querendo dizer com isso? Não estou dizendo que papéis terapêuticos na cultura, como, por exemplo, psicologia, psicoterapia, psiquiatria, em todas essas áreas de cuidado da vida emocional, da nossa vida psíquica, não tem um lugar. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a gente começa a ter uma espécie de abandono do conceito de pecado e uma super ênfase em tratar todas as coisas como não passíveis de serem julgadas como pecado. São só problemas. São só deslizes. São apenas manias. São apenas coisas que eu preciso destravar, desabituar, abandonar, mas não me arrepender. Não preciso me arrepender mais. Só preciso tratar. Isso aí em você é ruim, mas se preocupa com o pecado. Não, você só precisa tratar isso. É por isso que hoje a gente tem um fenômeno muito interessante. Você já percebeu como a gente começa a ter influências digitais hoje ocupando e cumprindo o papel de pastores? É um fenômeno muito intrigante na nossa cultura.
Eles não usam Bíblia, eles nunca usam palavras como pecado, jamais usam conceitos como céu, inferno, condenação eterna. Jamais, jamais. Isso não faz parte do discurso. É sempre o quê? Você viver uma vida melhor aqui. Você ter uma experiência melhor aqui. Você ser um filho do rei que vai prosperar aqui. E ter uma experiência aqui. E para isso você precisa de quê? Você precisa abandonar suas manias, seus vícios, suas tratativas ruins. E como é que você conserta isso? Com um pacote de atividades e de atitudes e de mindset, que é a grande palavrinha do momento, não é? Essa é a queridinha do momento nas redes sociais. O que é o mindset? A mindset é a maneira como você pensa a vida. Tá? Então você precisa de um mindset novo. É muito intrigante porque esses influencers digitais, eles passam a usar um vocabulário que não é próprio desse ambiente. Coisas do tipo, você precisa instalar um mindset novo. Instalar, parece ser um robô. Não é? Parece um negócio meio estranho, parece ser uma máquina. Parece ser um computador que alguém comprou. Eu preciso instalar um mindset novo. Tipo quando alguém coloca um aplicativo no seu celular, não é? Deixa eu baixar um aplicativo novo para você. Você precisa de um mindset novo, você precisa de uma visão de mundo nova. Porque você tem uma visão, você é filho de Deus, mas você tem uma visão pequena. Não é? Você precisa de uma mentalidade mais corajosa, de destravar bloqueios mentais, que você vai abrir janelas para a sua vida de prosperidade que você nunca viu. Que você não pode só crescer, você precisa transbordar. Eu gosto de colecionar as palavras que essa galera usa, transbordar. Porque você faz parte do reino, então você é um general do reino. Que coisa mais viajada. Você é um general do reino. Como general do reino, você tem que ter seus discípulos. Que isso? Você tem que ter seu exército. Quem que faz parte do seu exército, você que é um general? Que general, gente? Palhaçada danada. Mas esse é o ambiente cultural que a gente vive. Agora, olha só que interessante. Pode colocar para mim o próximo slide. Eu queria puxar essa sardinha bem para próximo da nossa realidade como igreja. Uma das coisas que a nossa lição traz para nós é o fato de que o lugar do teólogo se perdeu dentro da igreja. Isso é intrigante. É intrigante porque a gente conseguiu deletar o papel do pastor teólogo da igreja. E por que isso aconteceu? Deixa eu explicar um pouco do que está acontecendo. Porque o pastor teólogo perdeu o lugar dele, uma vez que a nossa cultura não admite pecado mais. Então, qual sentido eu tenho de ter um pastor que só vai ensinar a escritura para o povo? Qual o sentido? Não tem sentido, não tem propósito. Por que eu vou ter um pastor que só é formado em teologia? É muito pouco. Isso não atende ao indivíduo no século XXI e às carências e às individualizações dele. Você precisa de mais. Você precisa de mais. Na nossa cultura, o papel do pastor é sempre questionado. Você já percebeu isso? Um autor já disse que, se não me engano, é o próprio Van Hoosen, num dos livros dele, ele diz: a profissão do pastor é uma das profissões mais questionadas na cultura. Mais questionadas, não é a única, mas é uma das mais questionadas, porque todo dia tem alguém dizendo o que o pastor deveria ser. A gente nunca consegue quietar com essa função. Por exemplo, se você é um pedreiro, ninguém vai lá e questiona se você é um pedreiro. Ninguém chega para você e fala, você é mestre de obra? Mas você já pensou nos seus serventes? No impacto que você pode ter na vida de cada servente? De como você pode influenciar seus serventes? De como você pode trazer um ambiente de construção diferente para os seus serventes? Não é? Você não tem muito essa discussão. Se você é um metroviário, não chega ninguém para você e fala assim, você já repensou no seu papel ao ligar esse metrô? Nos caminhos diferentes que você poderia escolher na vida das pessoas? E anunciar no microfone, hoje nós não vamos de Eldorado até Minas Shopping. Nós vamos experimentar coisas novas. Você nunca vê isso com o metroviário. Não é? Não tem essa ideia. Hoje nós não vamos a lugar nenhum. Em cada vagão nós vamos celebrar a vida do metrô. É até ridículo a gente imaginar isso, né?
Você já pensou que esse microfone que você tem aí na sua cabine não é só para você conduzir esse metrô? Você pode impactar cada passageiro com uma mensagem de ânimo, de vigor, que mostre para eles que pegar metrô é a coisa mais significativa da sua vida? Você não tem isso, gente. Você não tem alguém virando para o médico falando assim, ao invés de você fazer uma cirurgia, você só abraçar essa pessoa e fazer o abraço da cura. Você não tem isso. Você não tem. Ou um engenheiro civil e você falar assim, por que você não transgride? Você está limitado. Você está preso dentro de leis de engenharia, você pode mais. O seu mundo é muito maior do que isso. Você está só construindo, mas você pode levar as pessoas a uma experiência sobrenatural do que é a construção. E se você trocasse portas por janelas? E se casa nenhuma tivesse teto mais? Porque a gente quer ver as estrelas, quer ver o mundo. Não faz sentido, gente. E você, cabeleireira? Ao invés de você ouvir o que seu cliente está dizendo, você dá uma experiência para ela. Põe uma venda, deixa eu cortar seu cabelo de uma forma inimaginável. Hoje até tem um pouco esses treinos, já viu? Tem programa de televisão sobre corte de cabelo em que a pessoa não pode ver como o cabelo dela está sendo cortado. Quer dizer, tem algumas áreas que ainda tem esse tipo de coisa. Agora, com relação ao ministério pastoral, com relação à função do pastor na igreja, a gente tem a impressão, se essa não é a mais, é uma das mais. Das mais questionadas e das mais sugeridas mudanças. Pastores deveriam ser, por exemplo, psicólogos. Essa é muito típica na nossa geração. O papel da psicologia ocupa uma esfera específica na sociedade. Estranho é quando você fala, o pastor deveria ser isso e não o que ele é. Aí você tem uma sobreposição de papéis, ou até mesmo uma invasão de esferas. Ou, por exemplo, quando alguém começa a entender que pastores deveriam ser especificamente, enfaticamente bons administradores. Vamos entender? Óbvio que pastores têm que administrar bem, faz parte da função dele, mas não exclusiva, porque ele faz isso junto com um corpo de conselho. Estranho é quando você começa a achar que um bom pastor é só quando ele é um bom administrador. Estranho, não é? Mas é muito que se pede hoje. Pastores devem ser modernos comunicadores. Você não pode, pastor. Há um tempo atrás eu estava numa palestra para pastores e eu ouvi dizendo o seguinte: você pastorear o seu rebanho no século 21 não é suficiente, você precisa pastorear na internet. Eu falei, cara, que chatice, todo congresso que eu vou, alguém diz que eu tenho que ser alguma coisa que eu não sou ainda. Sempre. Não basta pastorear a IPE mais, eu aprendi a pastorear o mundo. Que mundo? Pelo amor de Deus, eu estou ralando para conseguir pastorear a IPE aqui junto com os outros 2 pastores. E pastorear o mundo inteiro ainda. Que loucura, como é que eu vou pastorear o povo? Mandando mensagem no Instagram? Não dá, mas é isso que se pede. Pastores deveriam ser poderosos visionários, grandes influenciadores. Pastores deveriam ser tracinho, porque é sempre uma expectativa nova. Mas por que eu estou tocando nesse assunto, gente? Para a gente entender que a raiz do nosso problema tem a ver com uma sociedade que, como ela anula o pecado, o conceito de pecado, um pastor que é um teólogo, no sentido de alguém que fala a partir da palavra de Deus, não é suficiente mais. A gente nem sabe se a gente quer exatamente esse tipo de profissional, não dá. O que você é formado? Em Bíblia. O que você domina? Escritura. Qual que é o seu grande papel? Orientar o povo na palavra de Deus. Não queremos não. Não queremos um pouco mais que isso. Percebe como é que isso é estranho? Entenda o meu discurso de uma maneira muito cuidadosa e a nossa lição de uma maneira muito cuidadosa. O ponto não é, por exemplo, que líderes de igreja não tenham que ter competências que possam agregar a sua formação. Não é isso. É quando a gente começa a substituir uma coisa pela outra. Porque a cultura já nos leva a rejeitar isso. Se a gente não acredita em pecado, para que tem alguém no púlpito que fala sobre pecado? Você já percebeu uma experiência? Analise os maiores influencers religiosos na internet e me diga qual o percentual deles falam sobre as coisas que a Bíblia fala de maneira direta. Os famosões. Fala sobre pecado, por exemplo. Sobre santidade. Sobre vida com Deus. Você vai perceber que não é muita gente, não.
Vou dizer nenhuma, mas não é muita gente não. Por quê? Porque esse discurso não é agradável para a nossa cultura. Para a nossa cultura é horrível você dizer para alguém que o problema é ele mesmo. Porque na sociedade de consumo, na sociedade individualizada que a gente quer, o que a gente mais anseia ouvir é alguém dizer que o problema não está comigo. Isso é a coisa mais palatável para a nossa cultura. Você fez uma burrada, e aquilo que você fez foi desastroso para a sua família. O que mais o homem contemporâneo quer ouvir? Isso não é culpa sua. Isso não é culpa sua. Tem um filme que eu acho ele muito intrigante. Talvez você já tenha assistido. Chama Gênio Indomável. Já assistiu? Filmaço com Matt Damon. Eu gosto muito desse filme até a cena final. Na cena final eu não gosto. Porque é um filme em que a gente tem o Robin Williams como uma espécie, eu não lembro certinho, mas parece que ele é um psiquiatra, mas ele também cumpre um papel de um terapeuta, alguma coisa assim. Se eu estiver errado aqui, algum detalhe. E ele pega esse menino, porque o Will, que é o personagem do Matt Damon, ele é um gênio. Ele é genial, é um gênio matemático. Domina tudo. Tudo sobre matemática, economia, física. Essa parte que envolve número é com ele mesmo, ele tem uma mente privilegiada, ele lê livros sobre esses assuntos em 1 minuto. E o filme até dá uma exagerada no conceito de genialidade dele, assim, parece que é quase um ser sobrenatural, mas tudo bem, faz parte da trama do filme. Mas ele é explosivo. Se o cara olhar para ele com a cara ruim, ele desce o coco no cara. Ele briga com todo mundo, ele é meio doidão. E ele tem uma negação enorme dentro do coração dele, porque ele não quer ter sucesso. Ele não quer ganhar as coisas, ganhar o mundo, ele não quer crescer, ele não quer fazer um curso, ele não quer formar, ele não quer dar, não quer nada. Mas um dia ele, que limpava uma determinada faculdade, pega um quadro, vê uma expressão matemática altamente complexa, e aí quando ninguém está vendo, ele cata um canetão e resolve ela todinha. Alguém vai atrás dele e um determinado professor, que é um professor premiado, altamente requisitado no ambiente da faculdade, intelectual demais, descobre que é ele e vai atrás dele. E chama ele para trabalhar na equipe. Ele aceita. Só que ele aceita sem aceitar. Assim, ele não tem muita paciência. Tem um dia mesmo que ele consegue definir um determinado cálculo lá, que o professor fica babando de emoção dele ter conseguido. Ele fala, isso para mim é uma palhaçada, eu não suporto isso. Ele vai, queima o negócio, joga, o professor quase se lança no chão para salvar o papel. Porque ele despreza essas coisas, despreza a si mesmo e tal. O filme é muito intrigante, é muito interessante. Mas é muito interessante ainda o fato de que tem uma cena que de alguma maneira é aquela... Todo filme, né? Quem gosta de cinema sabe disso. Normalmente as grandes histórias na cinematografia, elas são construídas sempre dentro daquela ideia de que você tem um grande problema. Esse problema chega no ápice da narrativa. E então essa narrativa, ela entra numa descendência resolutiva, ou seja, ela vai ser resolvida nesse conflito. E chega um momento que é o momento da resolução. E é um momento muito simples quando você vê toda a riqueza do filme. Por isso que eu não gosto muito dele, tá? Mas você pode discordar de mim, é só meu gosto. Em que o Robin Williams, que é esse terapeuta, chega para ele e aí vira para ele e fala: It's not your fault. Não é a sua culpa. Não é a sua culpa. Não é a sua culpa. Ele vai olhando para o lado, eu sei. Não é a sua culpa. Ele, eu sei que não é minha culpa. Não é a sua culpa. Ele fala, Sean, para de falar isso comigo. Não é a sua culpa. Para com isso. Não é a sua culpa. Para com isso. Não é a sua culpa. Não é minha culpa. Pronto, acabou. Resolve dali, ele vai, vira uma outra pessoa. Tudo se regenera na vida dele, basicamente. Vai atrás da namorada que ele perdeu, aceita o emprego. E a grande ênfase dessa cena, eu não quero ser maldoso com o filme, não. O filme é muito interessante. Mas essa cena tem muito desse toque, que é o elemento cultural que mais nos agrada. Não é a sua culpa. Você não é responsável por isso. Isso não é pecado. É uma mania que você desenvolveu. Isso não é uma coisa que você precisa se arrepender, porque você é influência disso. Isso não é algo que você precisa lutar, porque você é do seu pai. Isso aqui você não precisa vencer esse pecado, porque isso está estruturado. Isso é seu meio, são seus amigos, são isso. É sempre algo, menos você. Menos você. Então esse talvez seja o grande ponto da nossa cultura. O fato de que no nosso mundo
No nosso tempo, nada pode ser chamado de pecado. Então um pastor teólogo, ou seja, um pastor que vai falar sobre a Bíblia, não faz muito sentido. Olha essa nova frase da nossa lição. Pode pôr para mim. As constantes insatisfações que os cristãos e toda a sociedade civil brasileira encontram suas raízes na falta de bons teólogos. Em que sentido, gente? De igrejas sentadas nas Escrituras, de discípulos de Jesus saturados da palavra de Deus. E aqui eu vou para o segundo ponto, sem mais demora. Qual que é a orientação bíblica para nós? O que a Bíblia diz sobre isso? Se a gente olhar para textos como Efésios, capítulo 4, a gente percebe que o grande foco da Escritura é dizer para nós que o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus designou na igreja alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, para pastores e mestres. Aqui eu quero dar uma ênfase, como a nossa lição faz, nesse último ponto. Os pastores e mestres são aqueles que ocupam um papel presente na vida da igreja. É interessante porque quando a Escritura usa essa expressão pastores e mestres, na nossa tradução a gente colocou uma conjunção aditiva ali, a conjunção i, ou e, como você pronuncia. Pastores e mestres, parece que são duas funções, mas há um grande consenso, não sem debate, mas há um grande consenso na teologia de que a melhor tradução do grego ali seria se a gente traduzisse isso como uma única tarefa, uma única função, um único ofício, o pastor-mestre. É isso que ele deve fazer. Porque no final das contas, eu já disse isso de púlpito aqui na igreja algumas vezes, o grande papel de um líder de uma igreja, de um pastor na igreja, não é falar de si mesmo, mas é falar a partir da Escritura. É por isso que o pastor, ele é por excelência, ou deveria ser na nossa cultura, um professor de Bíblia, um mestre da palavra. Porque de mim mesmo eu tenho pouco para contribuir. Mas da palavra de Deus, então a gente tem um arsenal interminável. A gente tem uma fonte riquíssima de palavra de Deus. Mas perceba, de alguma maneira, a gente abandonou isso na nossa cultura. Não é uma leitura especificamente sobre PE, onde eu acho que e entendo que isso não acontece dessa maneira, graças ao Senhor Jesus. Mas o ambiente cultural que a gente vive é isso que está acontecendo. Pense comigo sobre o papel da teologia. Pode colocar o próximo slide. A igreja ganharia muito, gente, se o lugar do pastor mestre e do ensino na vida da igreja fossem retomados. Em que a gente parasse tempo para fazer isso que a gente está fazendo agora, discutir a palavra de Deus. Você sabe disso, em muitos ambientes religiosos não existe mais escola bíblica dominical. Isso é sintomático, não é? É sintomático. Eu não preciso mais de um EBD. Tudo bem, EBD não é uma parte da igreja ou uma atividade da igreja revelada na Escritura. O culto sim, mas EBD não. A gente não tem nenhum mandamento bíblico do tipo, tereis EBDs e tal. Não tem nada disso. Mas é um consenso tão estabelecido na cristandade ao longo de séculos, de que a igreja precisa de um lugar de ensino, além do culto. E como a gente vai falar muito no nosso congresso de juventude agora no final de semana, inclusive na aula que eu vou dar no domingo pela manhã, a igreja é a escola do Messias. A igreja é a escola de Jesus, em que nós somos moldados pela palavra de Deus para viver no mundo de Deus, mas que está em conflito com Deus. Deu para entender? Nós somos moldados à imagem de Cristo, ensinados a partir de Cristo, na escola de Cristo, para a gente poder voltar para o mundo de Cristo, mas que está em rebeldia com Cristo, e saber lidar com esse mundo. Como é que a gente vai lidar com esse mundo se a gente não tem instrução, gente? Se a gente não tem discernimento, se a gente não tem capacidade crítica, a gente sai bebendo tudo, em que a gente sai curtindo coisas na internet que não faz o menor sentido, que não tem base bíblica. Me assusta quando eu vejo um monte de crente curtindo coisas que não faz sentido. Se for crente da EPE, então fica até triste. Eu falo, meu Deus, eu sou ruim demais nesse negócio de dar aula. Ensina. Curte o trem errado ainda? Não pode? Não aprendeu? Não pode, é estranho. Cadê a nossa capacidade crítica de olhar para essas coisas? Uma igreja sem direção na palavra acaba se rendendo a cada novo modismo nas redes, gente. Esses dias um tal desses gurus religiosos da internet lançou um desafio de você fazer 10 anos em um. Ele pegou um grupo de pessoas, a maior parte delas crentes. Olha que coisa que me surta isso. Pegou um grupo de pessoas e falou, vamos escalar uma montanha aqui, um determinado morro aí, sei lá. Só que todas as informações eram de que não podia subir o bendito do morro nesse dia. Por quê? Porque tinha muita neblina, tinha muito vento, estava muito perigoso. Se você assistiu o vídeo dele falando com esse grupo de pessoas, dá ânsia de vômito. Porque o discurso é, eu sei aonde eu quero chegar.
Eu sei qual é o propósito de Deus para mim. Subir esse monte aqui faz parte disso. Tem uma moça com alto bom senso que no vídeo diz para ele, fulano, mas não dá para subir. Nós vamos morrer. É perigosíssimo, não pode, é errado. Olha, você pensa o que você quiser, eu tenho convicções. Tudo que é precioso na vida tem seu desafio, eu vou encarar. Quem vai encarar comigo? É agora, a vida é assim. Deus tem coisas para nós lá em cima que só está lá em cima. Meu Deus. E o povo foi. Final da história, saiu em todos os jornais possíveis na internet. Todos. O Corpo de Bombeiro precisou resgatar um grupo de idiotas no alto do monte. O idiotas é a minha manchete. O Corpo de Bombeiro teve que ir lá. Teve nota do Corpo de Bombeiro dizendo o nível de irresponsabilidade desse guru digital, que faz às vezes de pastor, que faz congressos e chama pastores, e se faz meio que como um grande pastor. É um deles, é só um. Tem um monte. Só quase morreu lá em cima, gente. O Corpo de Bombeiro passou isso aqui para resgatar eles lá de cima. E o pior, quando voltaram, ao invés de se retratar em redes sociais, eles fingiram que nada tinha acontecido. Começaram a falar sobre a subida e a escalada como a maior de todas as experiências do início do ano e que muitas coisas há por vir, tal. Porque nós vamos amadurecer 10 anos e 1 ano e não sei o que lá e tal, papapá. O que me intriga e o que deveria intrigar a mim e a você é a gente perceber que a igreja vai atrás dessas coisas. Que o povo de Deus vai atrás dessas coisas. Gente crente vai atrás dessas coisas. E por que vai? Gente, tem uma falta de direção na palavra na nossa cultura. E por toda essa lógica que eu estou dizendo para você. Não existe EBD, não existe lugar do pastor teólogo, não existe lugar do ensino. Olha o que eu coloco nesse próximo slide, está aí no nosso material. Crê que os cristãos devem ser orientados por experiências espirituais e sentimentos, e não pela Escritura, é exatamente o coração de um misticismo bíblico. É o que exatamente esses gurus estão produzindo em mídias sociais. E arrastando centenas de milhares de pessoas atrás deles, gente. Esse guru em específico fez um congresso enorme agora, sobre vida com Deus, sobre isso e aquilo lá. E ele chegou no congresso, todo mundo esperando, cantando louvores no congresso do cara, com o ministro de louvor lá na frente tocando e o povo adorando, que basicamente só crente que vai nesses negócios. O cara chega de helicóptero, desce do helicóptero, isso um telão mostrando ele chegando do helicóptero, desce do helicóptero, entra numa Ferrari ou algum carro desse maravilhoso, vai com o carro até a porta do estádio, alguém abre a porta para ele, desce e ele é ovacionado por todo mundo enquanto sobe naquele palanque enorme. É o que a nossa cultura quer. É o que a nossa cultura entende como direcionamento. É isso. Você percebe que exatamente isso que a gente chama de um misticismo antibíblico. Exatamente. Olha o que Paulo diz lá em Efésios 4, 12 e 13. Quando Paulo diz que a igreja precisa de liderança espiritual, Paulo diz que isso é importante com qual fim, com qual objetivo? Ele diz, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Gente, tem muito crente pedindo coisa para Deus, que a única pessoa que pode responder esses pedidos não é Deus, é Satanás. Só Satanás que pode responder esse negócio. Porque quem prometeu fama e nome glorioso se obedecesse a ele, a Jesus, foi Satanás. Quem ofereceu poder sobre os reinos do mundo foi Satanás. Quem ofereceu colocar Deus à prova foi Satanás, não foi Deus. É isso que está acontecendo na nossa cultura. É isso que está acontecendo no nosso tempo. Pastores e mestres, então, perderam seu lugar na igreja. O objetivo de Cristo nos ter dado, pode passar, pastores mestres, pastores bíblicos, teólogos na igreja,
é o aperfeiçoamento dos santos. É para que a gente seja como Jesus. É para que a gente entenda que a única maneira pela qual o Espírito Santo age no meu e no seu coração para nos moldar à semelhança de Cristo é mortificando os feitos da nossa carne. Não tem como ser diferente. Para o Espírito de Deus moldar a mim e a você, para a gente ficar mais parecido com Jesus, ele precisa arrancar o pecado de nós. É isso que ele tem que fazer. É isso que ele faz, né? E essa é uma obra duradoura, gente, que deve fazer parte da vida da igreja o tempo inteiro. É por isso que talvez você já tenha vindo à escola dominical há 20 anos da sua vida, 30 anos, sei lá, mais do que isso. Por que você continua vindo? Porque a gente vive num corpo. E agora, a próxima vez que você vem com alguém neófito na fé. Olha, esse curso aí eu já fiz, mas eu vou com você. Bora junto, quero te apoiar, quero te encorajar. Vou sentar do seu lado, vou participar com você, vou trocar figurinha com você. Porque se eu já fui discipulado nessa área, agora eu posso discipular outra pessoa. Essa é a vida de comunidade. Não é uma vida de consumismo. Não é olhar um leque e dizer, o que me interessa, o que não me interessa. Não me nada me interessa, então não vou. É comunidade, é corpo. E aí se você casa e tem filhos, aí você traz seus filhos, porque você já está lá na frente, mas eles estão começando. Tem a jornada deles. E aí você é influência para outras pessoas, e essa é a família da fé. Não é sobre a minha experiência, nem sobre a sua. Bom, para a gente concluir, e acabar 11 horas no prego, pode passar para o meu último slide, por favor, Luan. Nós precisamos de uma espiritualidade, então, que nasça na Escritura. Que nasça na palavra. A gente precisa de uma espiritualidade fervorosa. Precisamos. Mas que nasça na palavra. Que tem a ver com aquilo que Deus quer para nós. E não nos achismos, nem nos modismos. Que são vendidos à torta e à direita. Nós precisamos de discernimento para rejeitar as invencionices do nosso tempo. Porque aquilo que é mal, gente, vai sendo reinventado. Vai ganhando novas formas. A famigerada teologia da prosperidade clássica, ela já não tem tanto peso na nossa cultura mais. Está acabando isso. Ela está perdendo o lugar dela. Então ela precisa se reinventar para ela continuar existindo. A teologia da prosperidade clássica era aquela que te dizia o seguinte: vem ao templo, faça um sacrifício, entregando algo de valor, dinheiro, porque Deus não fica devendo aos seus filhos. Deus não vai ficar em débito com você. Ele vai te fazer prosperar em decorrência disso. Então a lógica clássica da doutrina da prosperidade era sacrifício e recompensa. Essa é a lógica clássica. Aí vem Vale do Sal, oração dos 300, festa disso, celebração daquilo outro, água do Jordão, óleo de não sei o que lá, um monte de coisas. Sacrifício gera recompensa. Mas isso não funciona mais na nossa cultura, especialmente para uma juventude emergente que, vivendo num mundo de saturação de mercado de trabalho e um mundo hiperconectado, essa nova geração, diferente dos irmãos que são da geração anterior, para se darem bem nesse mundo, precisam de autenticidade. Diferente. A gente não tem um choque cultural? Quem aqui tem mais de 40, 50, 60 anos, na sua época a ideia era, faça 18 anos, aprenda uma tarefa, uma função no mundo. Você tem que saber fazer alguma coisa. Não era isso? Tinha muito essa ideia. Bacharelado nem era para todo mundo. Nem era para todo mundo. Na nossa cultura, bacharelado, mestrado, doutorado, nem tem muito significado mais. Isso pode dar certo, mas pode dar muito errado também. O que você precisa? Autenticidade. Performance, porque o mercado de trabalho é muito crítico. Então o mercado de trabalho vai te pegar pela performance. Então a teologia da prosperidade mudou. Ela não é mais na base sacrifício e recompensa. Ela é na base do código de sabedoria para você destravar segredos da super performance. Essa é a lógica da doutrina da prosperidade remasterizada 2.1. 2.2, né? Então o que você precisa? Comprar um curso de um guru que vai te ensinar os códigos
da prosperidade financeira em Salomão por apenas R$ 5.000 dividido por não sei quantas vezes, e não peça desconto, porque seria medíocre da sua parte, que é o discurso que eles usam, seria mediocridade, e você vai destravar os códigos da sabedoria e da riqueza. E aí você vai ter autenticidade, você vai prosperar. Tem muita gente comprando isso. Interessante que normalmente isso dá muito certo, mas só para o pessoal que vende o curso. Eu acho interessante. Eles estão milionários realmente. O resto eu não tenho certeza não. Mas ele está dando certo, que é uma beleza, viu? Uma beleza. Percebe? Se a gente não tiver discernimento, irmãos, a gente vai começar a viver isso cada vez mais próximo de nós. Vamos orar? Hoje vocês ficaram caladinhos. Ninguém falou nada. E quando alguém não fala nada na minha aula, eu sempre penso duas coisas. De duas, uma. Ou a aula foi muito boa, ou ela foi horrível. E eu sempre tenho esperança de que a primeira opção seja verdadeira. É a minha esperança, é a minha experiência individual. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Deus, muito obrigado por essa manhã. Senhor, nos livre dessas mentiras que o mundo tenta propor para nós. Tanta coisa, Senhor, tantas invencionices, tantos modismos. A gente é inundado por isso o tempo inteiro. E nós precisamos de firmeza na Tua palavra. Livra-nos, ó Deus, de sermos levados e sugados por esse tipo de mentalidade que foge do Teu Evangelho. Dá-nos, ó Deus, esse apreço pelo ensino na tua igreja. Um ensino, ó Deus, que não é apenas para envolver a nossa mente, mas tomar também o nosso coração, que nos impacte, que nos dê uma espiritualidade viva, fervorosa, mas firmada na palavra. Livra-nos, ó Deus, de cair nesses engodos, nas mentiras, nessas propostas tão vãs, tão perversas, desse mundo de consumismo e de mentiras que nós vivemos hoje. Dá-nos sabedoria e entendimento na vida da nossa igreja, nossa casa, nosso lar, na nossa vida, em nome de Jesus. Te louvamos, pedimos a Tua graça sobre nós. Amém e amém. Queridos, antes de você sair, queria encorajar você a participar conosco do nosso congresso, que vai acontecer nesse final de semana, Mente e Coração. O congresso vai acontecer no sábado, à noite, e vai envolver também o nosso domingo. No domingo, obviamente, a igreja está toda já envolvida e convidadíssima, pela manhã e à noite, mas o congresso envolve sábado e segunda também. A gente vai ter um kit muito especial desse congresso, queria te encorajar a participar. Tem uma inscrição, tem um valor muito pequeno, praticamente simbólico para participar disso, e eu queria encorajar você. As meninas já estão lá atrás, ali, atrás do nosso bannerzinho, ou do bannerzão, na verdade, Mente e Coração, para você fazer sua inscrição ali agora, resolver isso, tá bom? Não é restrito só à juventude da igreja, é aberto para todo mundo, porque o assunto é muito intrigante, e a gente vai falar sobre o fato de que a nossa vida com Deus e a nossa experiência com Deus não pode envolver só a nossa mente. Precisa ser mente e coração. Tudo que nós somos. Essa é a verdadeira sabedoria bíblica. Vai ser muito legal, vai ser muito interessante, eu quero então te convidar a participar. Combinado? Deus te abençoe, um ótimo domingo, um bom descanso. Vá lá, faz sua inscrição, participe. Você que nos visita, você que é membro da igreja, você está convidadíssimo a participar.